É dia de Expresso da Manhã com Paulo Baldaia e hoje começamos com declarações do Presidente da República que afasta a ideia de um recuo no desconfinamento. Viramos a página. Estamos num novo ciclo. E esta feira é a prova disso. Já não voltamos para trás. Não há o problema de saber se pode ser, deve ser ou não. Não vai haver. Não vai haver. Comigo não vai haver. Naquilo que dependeu do Presidente da República, não se volta atrás. Os especialistas têm o seu dever, e eu respeito, que é chamar a atenção para o juízo que as pessoas devem ter. O não voltar atrás exige as pessoas viverem à medida disso. Querem que não volte atrás, têm que ter bom senso no respeito às regras sanitárias. É a função dos especialistas dizer, não se esqueçam, não se esqueçam, não se esqueçam. E de alguma maneira pregar um certo susto para que as pessoas tenham presente, mas sobretudo os mais jovens, os que ainda não são vacinados, que até estarem vacinados, devem ajudar. Paulo, bom dia. Bom dia. Marcelo, pode dar este tipo de garantias? Não, claro que não pode. Há aqui até uma certa irresponsabilidade do Presidente da República, que percebeu e que tentou corrigir depois a declaração, mas ele, que é especialista em soundbites, sabe perfeitamente que quando diz uma frase desta, jamais ninguém ouve mais nada, rigorosamente mais nada. E o Presidente da República está a dizer uma coisa que não pode cumprir, porque ninguém sabe como é que vai evoluir a pandemia. Sabemos com toda a certeza que estamos hoje muito melhor do que estávamos no início do ano, quando pouquíssimas pessoas estavam vacinadas, mas isso não significa que o problema está resolvido. Longe disso de estar resolvido. Dar conta, por exemplo, que o Expresso tinha no final da semana passada um trabalho da jornalista Vera Lúcia Arreigoso, em que dava conta de que aqui à volta de Lisboa, nos concelhos à volta de Lisboa, um jovem de 27 anos tinha sido entubado numa unidade de cuidados intensivos porque estava em estado grave. Está em estado grave. E é um jovem de 27 anos. Mas também uma idosa de 80 anos que já estava vacinada com as duas tomas da vacina e que regressou ao hospital porque testou positivo em estado grave. Portanto, nós dizemos que as vacinas, e é verdade para 90% dos casos, não garantem podemos voltar a ser infectados, mas a questão são os sintomas que são menos graves. Exatamente, dizemos que as vacinas, mesmo quem apanha outra vez Covid, que não terá um caso grave, mas está aqui um exemplo a mostrar de como é possível. Ou seja, pode acontecer a qualquer um. Portanto, o que se exige do Presidente da República é que tenha algum cuidado com as declarações que faz. Insisto, porque ele quando diz comigo não há volta atrás, o que toda a gente vai ouvir é isso e não é rigorosamente mais nada. Quando ele a seguir diz que é preciso que os especialistas metam medo às pessoas para elas cumprirem as regras sanitárias que são estabelecidas, e eu recordo que a Assembleia da República, a semana passada, voltou a aprovar a obrigatoriedade de uso de máscara na rua. Eu, por exemplo, fui para a rua fazer reportagem para o podcast que hoje pode ser ouvido, o Expresso da Manhã, e encontrei várias pessoas na Baixa de Lisboa, portanto não é fora num parque onde há muito espaço, é na Rua Garrete, onde todas as pessoas se cruzam, provavelmente dos sítios mais movimentados de Lisboa, e encontrei várias pessoas sem máscara a cruzarem-se, e todas elas têm justificação. Todas têm justificação, ou porque não acreditam que haja contágio ao ar livre, ou porque estavam convencidas de que desde que não estejam a 2 metros de outras pessoas, na Rua Garrete é impossível circular quando a Rua Garrete tem muita gente e conseguir 2 metros de distância para todos os outros, ou porque o médico lhe disse que não devia usar máscara quando está a subir para não ter esforço. Toda a gente tem uma desculpa para não usar máscara. Obviamente que a maioria das pessoas continua a usar, só que há algumas pessoas que não usam. E depois temos exemplos como o da Iniciativa Liberal, com o Arraial, que vem dizer às pessoas, quase apelando a uma desobediência civil, dizendo não é preciso nada disto, tudo aquilo que nos estão a dizer para fazer não faz sentido. Isto é um desafio ao Governo por parte da Iniciativa Liberal, mas também achas que também pode ser um desrespeito aos portugueses que continuam confinados? Sim, e com alguma hipocrisia pelo meio, porque nós lembramos o que é que o Partido da Iniciativa Liberal disse a propósito da festa do Avante ou do 1º de Maio, em que cumpriram todas as regras, que obedeceram às normas ditadas pela Direção-Geral de Saúde, ao contrário do que aconteceu agora. É uma pequena provocação sem sentido nenhum, porque é apenas para dizer aos portugueses que não vale a pena continuarmos a cumprir as regras que
que nos dizem que nós devemos cumprir e o que sabemos, só para lembrar isto, o país que tem a vacinação mais adiantada é o Reino Unido. Gabamos o Reino Unido durante os primeiros 6 meses do ano, andamos a dizer que eles é que sabem fazer. Bom, eles têm mais de 60% da população adulta totalmente vacinada. Tem 7.000 casos diários. 7.000 casos diários na última semana e tem mais de 60%. Portanto, atingiram a imunidade de grupo. Estão agora com 7.000 casos diários. Não quer dizer, obviamente, nesta parte o Presidente da República tem razão, hoje a mortalidade associada à Covid é baixíssima, mas nós não sabemos como é que vai ser daqui a um mês, daqui a 2, com as variantes. A variante indiana vai ser dominante em Portugal dentro de pouco tempo. 3 em cada 4 casos da variante indiana em Portugal estão na região de Lisboa. É por isso que a região de Lisboa, porque é uma variante que acaba por dominar e é muito mais contagiosa, é por isso que a região de Lisboa está muito pior que o resto do país. Mas quando está na região de Lisboa, há de sair daqui para o resto do país, porque é assim que este vírus se propaga e nós devemos ter consciência que não está acabado. Estamos muito melhor, mas as regras são para cumprir na mesma. O que deverá ser feito por parte do Governo para alertar as pessoas relativamente a esse caso? A pandemia não acabou, mas ainda é necessário cumprir regras. Assumir total transparência, coisa que o Governo nem sempre tem feito. Às vezes, quando aconteceu, há uma coisa que ainda hoje é inexplicável. As pessoas deixam de acreditar, porque quando se diz que os festejos do Sporting só causaram 20 contágios, mas depois dizemos que um aniversário que tinha 500 pessoas, é certo, mas era um aniversário, causou 66 contágios, sim. As pessoas não acreditam. Não acreditam que seja possível o que aconteceu em Alvalade, com Alvalade, nas ruas de Lisboa, acreditam, ficam a pensar que, obviamente, que não se pode confiar na informação que é transmitida, porque não faz sentido nenhum, não tem lógica que uma manifestação como aquela, manifestação de alegria, obviamente, festejar com todo o direito, era preciso cumprir as regras, só deu 20 casos e depois um aniversário consegue dar 66. É preciso que o Governo fale verdade, que diga às pessoas que nós devemos confinar, não há razão nenhuma para deixarmos de fazer as coisas, temos que as fazer cumprindo as regras sanitárias que estão impostas. Paulo, passemos para o segundo tema relativamente à partilha de dados dos ativistas russos por parte da Câmara Municipal de Lisboa. Isto poderá ser um trunfo para Moedas nas próximas eleições autárquicas, uma vez que Medina também já disse que não vale tudo e que isto é um aproveitamento político por parte dos opositores. Isso é o maior disparate da defesa de Fernando Medina e do Partido Socialista, que veio em socorro de Fernando Medina. Mau era que em democracia, um caso desta gravidade, a oposição tivesse que ficar calada. Isso não faz rigorosamente sentido nenhum. Expliquem o que têm que explicar. Digam se aquilo foi um erro, e um erro é uma coisa que comete-se uma vez porque não se cumprem as regras que são estabelecidas, e aqui não parece que tenha havido um erro. O que houve foi procedimentos maus, mal feitos, que não cumprem o regulamento, a que todos estamos obrigados. Todos nós, quando vieram as novas regras da proteção de dados, ficámos a saber que havia um grande rigor, que não se podem transmitir dados, e uma Câmara Municipal, a principal Câmara Municipal do país, consegue estar durante anos a transmitir dados de ativistas que estão a todos os níveis de empresas, mas estes são os mais graves, não é? Quando se envia dados de cidadãos estrangeiros ou portugueses que estão a fazer um protesto contra a política de um determinado país, no caso com a agravante de serem países que têm má fama no sentido do modo como tratam as pessoas que não estão de acordo com o que o Governo faz, como a Rússia, como a China, como a Venezuela, como Israel. Todos esses países, obviamente, não nos dão garantias de que cumpram todas as regras, e temos a Câmara de Lisboa, é para isso é muito importante perceber o que é que a auditoria vai dizer, mas de acordo com as informações que nós temos, sabemos que não foi um caso isolado. Isso não foi um caso isolado, há muito por explicar, obviamente, e isto vai manchar a campanha, embora ainda faltem muitos meses, e tenho dúvidas de que a influência eleitoral seja muito grande, porque faltam muitos meses, mas com certeza será a marca maior na campanha eleitoral para Lisboa. Falaste da auditoria, teremos um resultado ou é mais uma que vai cair no esquecimento? Não é possível. Não é possível mesmo, porque é grave. Não sei, admito que possa haver um certo perturbamento para tentar adiar o resultado para ele ser conhecido. Mas isso também poderá ser uma vantagem para a oposição. Claro.
porque veremos, porque se for muito perto do ato eleitoral, é pior, porque vem, obviamente, dar achas para a fogueira eleitoral e de campanha. Eu presumo que ela vai ser no final de julho, que é o momento em que as pessoas estão aí de férias, de agosto, a ver se o tema fica meio esquecido, mas não acredito que a oposição chegue à campanha eleitoral propriamente dita, aqueles 15 dias que antecedem o dia de votar, e que este assunto fique esquecido, porque obviamente nenhuma oposição à direita e à esquerda vai esquecer este tema. Mesmo para acabar, Paulo, Medina já disse que vai responder às críticas no final desta auditoria. O que há ainda para justificar? Para justificar porque é que este procedimento, se foi ou não com ele enquanto Presidente da Câmara que as coisas passaram a ser assim, ou se já vinham de trás do tempo da Troika em que o Primeiro-Ministro, atual Primeiro-Ministro, era ele Presidente da Câmara. Quantas vezes é que foi avisada a Câmara de que estava ilegalmente a passar dados dos ativistas? Porque, por exemplo, ativistas pró-Palestina já vieram queixar-se de que avisaram a Câmara em 2019 e nada aconteceu. Ainda há muita coisa para explicar de facto, porque se for como pensamos que foi, com base na informação que temos agora, o assunto é bastante grave. Paulo, muito obrigado pela tua análise aqui no Expresso da Manhã. Uma boa semana.